Pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Só para complementar aquela parte de geometria que a gente tinha visto, eu vou gravar esse vídeo bem rapidinho, bem curtinho, só para fazer algumas atividades e terminar aquela atividade, só para dar alguma instrução além do que está no livro. Mas se você abrir o livro na página 86, 87, 88 e 89, tem todas as explicações do que é simetria e eu acho que vocês já sabem de assuntos passados, né? Então, o que é simetria? A ideia de simetria é quando a gente monta figuras que têm exatamente o mesmo formato, que têm o mesmo tamanho, só que elas vão estar em posições diferentes. Tá? Primeiro, antes de começar a falar de simetria, eu vou falar do eixo de simetria que existe, por exemplo, em algumas figuras, em alguns símbolos, em algumas letras. O que é o eixo? É uma linha que vai dividir uma letra, uma figura, um símbolo em partes simétricas. Se eu pegar, por exemplo, sei lá, letra A, se eu escrever assim, tem algum eixo de simetria? Isto é, tem alguma linha que eu consigo traçar na letra A que eu vou dividir em duas partes iguais? Tem. Onde que é a simetria da letra A? Aqui no meio, ó. Se eu traçar esse eixo aqui no meio e dobrar em cima dessa linha, a parte da direita vai ser igual à parte da esquerda, né? A letra B tem eixo de simetria? Se eu fizer a parte de cima igual à parte de baixo, posso falar um eixo de simetria aqui no meio, que eu vou dobrar e vai dar igual ao de cima. Letra C tem eixo de simetria? Se eu fizer assim, o eixo de simetria vai estar aqui, né? Tem letra que não vai ter. Por exemplo, a letra R, eu não estou vendo nenhum eixo de simetria, nem na horizontal, nem na vertical, nem na diagonal, tá? Tem letras que vão ter vários. Por exemplo, a letra X. A letra X pode ter um eixo de simetria aqui. Se eu dobrar a parte de baixo para cima, vai dar igual. Se eu dobrar de cima com a de baixo, também vai dar igual. Existem vários eixos de simetria. Existe o eixo de simetria na diagonal. Esse eixo. E se pega, por exemplo, a letra O. Se a letra O for um círculo perfeito, existem quantos eixos de simetria num círculo? Tem aqui, tem nas diagonais. O círculo tem infinitos eixos de simetria. Porque, independentemente de onde você dividir ao meio, desde que você passe pelo centro do círculo, né, isso vai ser um eixo de simetria. É isso que a gente entende por eixo de simetria. É uma linha que vai dividir a figura em partes iguais. Tá? Existem alguns tipos de simetria. O livro de vocês chama simetria de reflexão ou simetria radial, que é quando a gente faz a simetria de uma figura ao redor de um eixo, ao entorno de uma linha, que geralmente está fora dela. Por exemplo, o livro de vocês coloca um exemplo de uma figura, vou fazer uma espécie de um C, desta forma, e eu quero a simetria em relação a esta reta R. Tá? Claro que você vai fazer de régua, tá? Estou fazendo aqui sem régua só para o vídeo não ficar muito longo. Como é que a gente monta a simetria disso? Eu vou medir a distância desse ponto até essa reta. Então, se este ponto tiver, no meu caso, está 6 centímetros. Então, eu vou marcar aqui na mesma linha, só que 6 centímetros depois, eu vou marcar esse ponto. Esse ponto aqui, no meu caso, está 20. Então, vou vir aqui e na mesma linha vou marcar, 20 centímetros depois, tá? Esse ponto aqui também está 6. Eu venho aqui e eu marco isso. De tal modo, estou fazendo sem régua, pelo amor de Deus, você não vai fazer isso em casa, tá? É perigoso ficar feio. Que a figura fique assim. Então, a simetria de reflexão foi parecido com o que a gente fez na aula passada. É como se esta reta R fosse um espelho. E você vai usar a régua para medir que a distância do lado direito tem que ser igual à distância do lado esquerdo. Ou se a reta R estiver assim, a distância de cima tem que ser igual à distância de baixo. É só desenhar, não tem dificuldade, não tem problema, tá? Aí depois vem o terceiro tipo de simetria, que é simetria, segundo tipo de simetria, que o livro de vocês põe simetria de translação.
Lembra que a Terra faz um movimento de rotação, que é girar ao redor do próprio eixo, e ela faz um movimento de translação, que é girar ao redor do Sol. Então, o que é translação? É se mover, se movimentar, só isso. Então, por exemplo, eu tenho a mesma figura aqui, e agora, a translação é esta figura se movimentar. Por exemplo, se eu fizer uma translação neste sentido, então esta figura que estava aqui, ela passa a vir para cá. Então, como assim? Se eu peguei uma translação de 20 centímetros para a direita, eu pego a régua, 20 centímetros e marco esse ponto. 20 centímetros, 20 Então, todos os pontos da figura original têm que estar à mesma distância da figura nova. Da mesma maneira que eu fiz para cima, para a direita, eu posso fazer para cima, eu posso fazer para baixo, tá? Então, isso que é translação, é só movimentar. Você vê aqui que o formato da figura até fica igual, né? Essa daqui ficou igual, só que um pouquinho virada. E o quarto tipo de simetria que tem é uma que a gente chama de simetria de rotação. Então, já sabe do movimento da Terra. Rodar é girar. Para que a gente tenha uma simetria de rotação, geralmente a gente constrói isso com transferidor e compasso. Compasso para fazer o círculo e transferidor para medir o ângulo. Por exemplo, eu tenho esta simetria, esta figura, e eu quero fazer uma figura simétrica em relação a um ponto. Simetria de rotação geralmente fornece para a gente um ponto, tá? Lá na página 89 tem exemplo de uma construção. E aí você coloca o ângulo que o exercício pedir, tá? Por exemplo, o exercício está pedindo um ângulo de 60 graus. Eu não tenho transferidor aqui, mas teria que fazer, também não vai precisar construir, tá? O exercício só pede para verificar o que aconteceu. Aí pode ser 60 graus, no sentido horário ou anti-horário. O que é sentido horário? É no sentido dos ponteiros do relógio. Então, se for no sentido horário, é nesse sentido aqui. Anti-horário é contra os ponteiros do relógio, assim. Então, vou pensar no sentido anti-horário. Ó, eu andei aqui. Aí seria que você medir com o seu transferidor a medida do arco que você quer, tá? E aí você teria que colocar todos os pontos andando parecido. Eu vou fazer uma coisa aqui bem retardada, porque eu estou sem quadros, tá? Sem transferidor. Então, eu vou colocar o meu compasso em todos os pontos, querendo mais ou menos a mesma medida. E vamos ver como é que vai ficar isso. Espero que não fique tão ruim. Se a gente estivesse na escola, com o transferidor, a figura, eu acho que iria ficar um tiquinho melhor. Aqui, pra cá. Esse tamanho tem que ser mais ou menos o mesmo em todos. Aqui, para baixo, para cá, viu? Eu usei meu compasso aqui de lousa para construir essa figura. Eita, será que isso deu certo? A gente só vai saber quando ligar. Ó, então, vou chamar A, B, C, D, E, F, G. Tem 7 lados, é um heptágono. Aqui é o A, aqui vai ser a linha. Aqui era o B, aqui vai ser B'. Aqui era o C, aqui vai ser C'. Aqui era o D, eu não liguei, veja só. O D está aqui, já faço ele. O E vem para cá, E'. S, F'. G, G'. Faltou o D. Que o D deu aqui em cima. Em cima desse arco aqui eu não vi. Então, todos com o mesmo centro, centrados nesse pontinho aqui que eu coloquei. Então, vou seguir o D. Deixa eu ver. A partir do D, mais ou menos para cá. Então, aqui fica o D'. E aí, o que você faz para ver se essa figura faz sentido? Liga com a régua, é claro. Vou tentar ligar na ordem. A com B. B. Esse C ficou estranho, hein? AB. Ah, é que eu não fiz esse. Eu chamei esse de C.
Então, esse depois do D, que eu pulei, chamar de H, tá? Ter um octógono. Então, o B eu ligo no H, porque eu pulei aqui. A, B, H, C. Tá vendo só que eu achei que ia ficar estranho? Porque tinha que formar 90 graus. Né? Aqui na polígono. Estou subindo. Então, o tamanho deste H para mais ou menos aqui. Esse aqui eu esqueci. BH, aí depois HC, D, E, F, que tinha que estar aqui, G, que tinha que estar um pouquinho mais para cá, e o A, que tinha que estar um pouquinho mais para cá. Pronto. Para quem estava sem régua, até que a figura formou, né? Ó, então, exatamente esta figura aqui, só que rotacionada no sentido anti-horário, tá? Minha figura está feia assim porque estou sem transferidor, não medi direito a medida dos ângulos. Mas é isso que é a simetria de rotação. É ao redor de um ponto, ela vai girar. A Terra gira ao redor do próprio eixo, né? Tá bom? Simetria de translação, ela vai andar. Simetria de reflexão, ela reflete, né? Por isso que chama reflexão. Ao redor de um eixo de simetria, como se fosse um espelho. E o eixo de simetria é um eixo que a figura dobra, que a figura é simétrica em relação à parte de cima. Certo, pessoal? Com isso, eu vou pedir para vocês fazerem as atividades da página 90 e 91. É tranquilinho, para a gente encerrar essa parte de geometria. Semana que vem, nossa aula vai ser terça-feira, às 14h30. Bom? Não, 15h30, né? Terça-feira, às 15h30. E depois, na quinta-feira, eu vou dar a atividade do trilha, que eu acho que todo mundo já recebeu. Certo? Um abraço, até mais.